Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Simone Pacanaro, gestora de comunicação do Colégio Barão de Mauá e da Fundação Abraham Kaczynski. É um prazer ter vocês aqui conosco nesta noite. Sejam muito bem-vindos. Esta apresentação faz parte do nosso programa Barão Você Mais, com uma preocupação com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua felicidade e prosperidade. O programa Barão Você Mais consiste em 3 semanas de conteúdos que envolvem essa semana Barão Você Mais Saudável, onde nós temos médicos, nutricionistas e psicólogos falando sobre a saúde do corpo e da mente. Na semana que vem teremos Barão Você Mais Feliz, falando sobre felicidade, sobre entretenimento e bom humor. E na última semana teremos Barão Você Mais Próspero, dicas de prosperidade. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a nutricionista Tatiane Gonçalves, que veio aqui trazer um assunto muito importante. O pessoal está chegando aqui, boa noite a todos. Nossos funcionários, alunos, familiares, sejam muito bem-vindos e a comunidade em geral. A nossa nutricionista convidada de hoje, nós agradecemos muito a prontidão dela ter vindo aqui nesta noite. Ela vai falar sobre dicas de alimentação. Ela é especialista em nutricionista clínica e de emagrecimento e vai dar dicas de que alimentos nós podemos comer para melhorar a nossa imunidade, principalmente nesse período que nós estamos passando. Não é mesmo, pessoal? Ela já conversou aqui comigo, já me deu umas dicas e eu já estou bem curiosa para saber quais são as outras. Já tem aqui um monte de açúcares aqui na mesa, vocês vão ver já já, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, fiquem conosco até o final. Eu vou passar a palavra agora para a Tatiane. Vocês podem fazer as perguntas aqui, o que vocês quiserem saber, né? Ah, isso engorda, isso emagrece. Mandem as perguntas e ela vai responder à medida do possível, tá bom? Um beijo carinhoso. E agora eu vou passar aqui para nossa nutricionista convidada. Oi, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o Colégio Barão de Mauá, né, por esse convite. Fiquei muito feliz em poder participar, né? Estou muito feliz também com a iniciativa do colégio em questão de ajudar tanto os funcionários quanto os alunos, né? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a melhorar a nossa saúde, né? Tanto saúde mental, quanto saúde física, quanto saúde emocional. Então isso é muito importante. Hoje o tema que eu trouxe aqui para vocês, tá? É para falar um pouquinho sobre os alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. E aí, será que realmente tem alimentos que ajudam, né, a melhorar a imunidade? Então, a gente vai saber aqui, né, sobre esses alimentos, se tem, se não tem. Eu já vi muitas pessoas colocando aí shots, né, falar, shots para aumentar a imunidade, coisa e tal. Será que realmente funciona? Então, vamos lá. Respondendo inicialmente aí a questão dos shots. Gente, não tem nada comprovado, tá? Que esses shots vão realmente aumentar a imunidade. Então, não gastem dinheiro com isso, porque não é nada comprovado cientificamente que vá melhorar. Então, o que a gente pode, nesse momento aí, tá pensando em melhorar é a nossa alimentação, né? Realmente, aí nós temos visto que nesse momento de pandemia, já tem estudos até mesmo mostrando que nessa quarentena as pessoas acabaram engordando de 4 a 7 quilos, no mínimo. Então, assim, as pessoas estão se mostrando mais ansiosas, mais depressivas, né? Com tudo isso que a gente está vivendo. Então, consequentemente, acaba aí descontando na comida e os quilinhos a mais. Vou contar aqui pra vocês uma experiência que eu tive, tá? Essa semana. E, de repente, pode ser até a dúvida de alguém aí. Então, se você que tá agora aí me assistindo, tem dúvidas, já vai colocando aí, que as meninas vão estar passando pra mim as dúvidas, tá bom? E, gente, emagrecer no momento de pandemia, né? No momento que a gente está aí com toda essa questão do Covid,
será que realmente é saudável? Será que não vai abaixar a imunidade? Eu tenho ouvido muito essa pergunta, tá? Então, quando nós temos um emagrecimento forçado, tá? Simplesmente você pega lá uma dieta maluca que a amiga fez, deu super resultado e tal, e aí você começa a fazer, você vai ter bastante quilos eliminados rapidamente. Com isso, você vai ter uma depressão proteica, então sua imunidade vai ficar comprometida sim. Agora, se você tiver um emagrecimento se alimentando saudavelmente, sem exagero, dentro da necessidade que você precisa, isso não vai influenciar na sua imunidade, tá? Então isso é importante, porque às vezes a pessoa tem medo, inclusive eu até ouvi pessoas da minha família essa semana falando assim, pode parar com esse negócio aí, que eu só vou melhorar minha alimentação depois que acabar a pandemia, porque eu não quero pegar Covid. Gente, mas se você começar a melhorar a sua alimentação, consequentemente você vai emagrecer e não vai ter vai ser prejudicial ao seu sistema imune, se você emagrecer com saúde, né? Então é o que eu vim trazer para vocês aqui. Então vamos lá. Eu trouxe 5 pilares que vão ajudar na questão do aumento da imunidade. Até fiz uma colinha aqui para poder não me perder aqui com vocês. Tem alguma pergunta já aí? Não? Então vamos lá. Um dos primeiros pilares, que inclusive o Colégio Barão já pensou em tudo, então já atividade física. Amanhã nós temos aí o personal que vai falar sobre atividade física, então vocês fiquem ligadinhos aí. A atividade física está mais que comprovado, que ajuda a aumentar o sistema imune. Então, se você conseguir fazer pelo menos 30 minutinhos de atividade física, já vai ajudar bastante no sistema imunológico, tá? A atividade física não só ajuda no sistema imunológico, mas ajuda também, na saúde mental, porque querendo ou não, a gente vai se sentir melhor com o nosso corpo e com isso vai fluir as coisas melhores. Então, a atividade física aí, como primeiro pilar, pelo menos 30 minutos, algo que você goste, tá? Pode ser dentro da sua casa, subir e descer escadas, Isso aí, que atividade eu nem vou falar muito, porque a gente vai deixar para o Jean, que vai estar aqui amanhã palestrando sobre isso. Segundo pilar, super importante, o nosso querido doutor deixou ontem aqui falando do sono, e eu tive que trazer isso novamente, tá, gente? Porque o sono, se você não tem uma noite de sono adequada, isso vai mexer no seu metabolismo, sim. Isso vai comprometer o seu estado imunológico. Então, para nossa imunidade ficar boa, nós precisamos dormir pelo menos de 8 a 9 horas. Tati, mas com a rotina corrida é difícil essa questão de dormir esse tempo, criança e tudo mais. Mas precisa se organizar para tentar ter um sono mais tranquilo possível. Porque às vezes a pessoa até fala que dorme, esse período, mas tem um sono agitado, levanta várias vezes, ou sofre de apneia. Então quem não assistiu, assiste a live lá de ontem, que está muito bem explicando aí, o doutor explicou sobre a questão das apneias. E aí não consegue ter um sono favorável. Com isso, quando você não dorme bem, o seu nível de estresse aumenta. Seu nível de estresse aumentando, a gente aumenta um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, esse hormônio aumentado faz com que, além da nossa imunidade cair, faz com que nós ganhamos peso e acaba tendo aquelas gordurinhas localizadas, que o povo aí tá nessa questão aí da pandemia já bem irritado. Esses pneuzinhos que antes eu não tinha, agora tá aqui aparente, tudo mais. Então, a gente precisa diminuir o nível de estresse, tá? E como que a gente vai diminuir o nível de estresse? Tem 2 situações. Você pode diminuir fazendo uma atividade física, se alimentando bem, porque tem alimentos que eu vou falar aqui pra vocês que diminuem esse nível de estresse para melhorar a imunidade. E também, um dos pontos interessantes aí também é a questão do sono e a questão de trabalhar a saúde emocional, que também nós teremos palestra sobre isso. Então, vocês vão vendo aí que é um gancho puxando o outro, Então, vocês fiquem ligadinhos aí, que a gente tem muito, nessas semanas aí, muito que aprender aqui com o Colégio Barão de Mauá. Então, vamos lá. Eu falei do segundo pilar do sono, o terceiro pilar, gente, alimentação. Ai, Tati, alimentação, mas o que você me fala da alimentação? Gente, alimentação
in natura, né? Menos processados, menos industrializados. Eu até costumo falar para os meus pacientes o quê? Eu não sou uma nutricionista restritiva, tá? Então aí, como foi me apresentado, eu sou uma nutricionista que trabalha na área comportamental. Então, sem restrições, a não ser que nós tenhamos aí uma patologia, uma doença que tenha que ter uma restrição por motivos de doença. Fora o contrário, tem que trabalhar o quê? Mudanças aos poucos, lembrando que a gente pode consumir de tudo com moderação, mas, né, tudo que a gente consome, uma hora a conta chega. Então, essa conta precisa fechar positiva, né? Então, se você consome mais gorduras, mais alimentos embutidos, industrializados, como que essa conta vai fechar? Então, pensando nisso, que hoje, a partir de hoje que vocês estão assistindo aí, que nós tenhamos a consciência de descascar mais, né, desembalar menos e comer comida de verdade. Que isso que é o interessante, né? Comer, mastigar, apreciar o alimento. Então, falando sobre alimentos aqui, a gente vê o pessoal fala assim, Tati, mas nesse momento de pandemia, financeiramente, tá todo mundo ferrado. Porque, né, as coisas aumentaram, quem não perdeu emprego, né, teve uma diminuição do salário, ou às vezes não mexeu na parte financeira, mas como as coisas aumentou no mercado, acabou tendo uma dificuldade maior aí para adquirir as coisas, para manter o que tinha antes. O que eu falo para vocês? Gente, se alimentar mal custa mais caro do que se alimentar bem. Tá? E eu falo por experiência própria, né? Eu sou uma ex-obesa, emagreci 42 quilos com reeducação alimentar, né? O meu filho, que também aqui já foi aluno do Colégio Barão de Mauá, aceitaram ele de bom coração. É uma criança especial que tem uma síndrome rara que leva à obesidade. Já também teve essa questão aí de ser obeso, hoje está controlado. Então, assim, o que a gente fazia? Final de semana, vamos pedir pizza. Todo final de semana tinha que ter pizza. Peraí, gente, será que todo final de semana a gente precisa se confraternizar comendo pizza? Né? Será que de repente a gente não pode, né, fazer ali, hoje a gente vai fazer aqui em casa tapioca em família, fazer um recheio mais leve, né? Pegar um dia, né, do mês para fazer o momento ali gordice, mas não ter toda semana essa rotina. Então pensa lá, o dinheiro que muitas das vezes você acaba gastando comprando todo final de semana fast food. Refrigerante. A quantidade de refrigerante que o pessoal tem aumentado nesse momento de pandemia tem sido exacerbante, né? Então, assim, o aumento de refrigerante, o aumento de bebida alcoólica. Então, nós precisamos melhorar aí a nossa alimentação. Deixar de lado, né, os alimentos embutidos e consumir alimentação de verdade, tá? O que eu falo mais aí pra vocês? Referente à questão da alimentação. O que eu vejo também de bastante valia aí, nesse momento, a gente literalmente aproveitar esses momentos, gente, de verdade. A vida passa num piscar de olhos, né? A gente viu essa semana aí que perdeu uma professora muito querida. Então, assim, vamos literalmente, vamos aí cuidar, né, de quem a gente ama, dos nossos filhos, né, dos entes queridos que estão ali com a gente nesse momento. Então, o que eu falo pra vocês? Tá lá com o filho de vocês nesse momento, não está na escola, né? Está fazendo as atividades da escola em casa, por que não separar um dia da semana para ir pra cozinha com as crianças, preparar uma alimentação saudável? Eu até falo aí que é a cozinhoterapia, né? Então, vamos fazer uma terapia na cozinha e preparar algum alimento para preparar ali junto a questão da alimentação. Outra coisa também super importante, vamos começar, de vez de utilizar alimentos embutidos, utilizar alimentos naturais. Então, assim, eu falo para as pessoas, de vez de ficar ali, vou ficar na mussarela, vou ficar na linguiça, vamos comprar um queijo ricota, fazer temperadinho do jeito que a família gosta e utilizar nas receitas, né? E dá sim pra gente tá, né, incluindo algumas coisas saudáveis no nosso dia a dia de uma forma gostosa e leve. Recentemente eu tô com um grupo de desafio, né, que eu fiz lá na minha página.
um grupo de desafio online gratuito, né? E cada dia o pessoal recebe um desafio aí, o pessoal tá fazendo o desafio, colocando os filhos junto para melhorar a alimentação, fazendo atividade física, melhorando bastante. E assim, eu vejo pessoas falando, nossa, Tati, como eu estava, né, afundado no refrigerante. Nossa, como eu estava comendo muita gordura, eu tô me sentindo até mais leve agora. Mas eu não falo leve de quilos perdidos na balança, leve de você se sentir bem com você mesmo, tá? Então, falando aí a respeito da alimentação, vamos deixar os embutidos e comer alimentos naturais. Tem perguntinha? Pode perguntar. Tati, gordura localizada, consigo tirar só com dieta? Como fazer para eliminar a indesejável gordurinha da barriga? Olha, não tem segredo a gordurinha da barriga, tá? Então, alimentação mais atividade física. E quando a gente fala alimentação, depende muito, né, da gordura. Então, tem que ser analisado isso, porque às vezes a pessoa tem uma gordura visceral. O que é a gordura visceral? É a gordura que está entre os órgãos. Então, é aquela pessoa que tem a barriga mais dura, né, distendida. A gente fala até aquela barriguinha de chope, de cervejinha, que geralmente é os homens que têm, né, não as mulheres. Mas existe sim aquela mulher que de vez de ter os pneuzinhos tem aquela barriguinha saliente e dura. Esse tipo de gordura, né, precisa de um acompanhamento aí também junto com a esteticista para poder estar queimando ali, quebrando isso no muque. Isso, elas são muito boas com isso. E ajustando junto com a alimentação e atividade física. Tem mais uma pergunta aqui. Comer frutas à noite, antes de dormir, melhora o funcionamento do nosso intestino? E quais frutas? Tá. Foi até legal essa pergunta sobre o intestino, porque ele também está ligado à nossa imunidade, tá? Então, o nosso intestino tem que estar bom, funcionando bem, para que a nossa imunidade fique bem também. E uma das frutas que ajuda bastante aí, entra a parte do mamão, da ameixa, o abacate. Ai, Tati, mas o abacate não é gorduroso, né? Tipo, não vai engordar? Depende da quantidade que você consome. Mas o abacate é uma gordura boa, tá? Que além de promover saciedade, vai ajudar na parte intestinal. À noite. Isso independente se é diabético ou se não é diabético. Eu sempre aconselho meus pacientes a não comer fruta isoladamente. Então, comer fruta à noite, ok, tá? Essa história de comer banana à noite, passar mal, é mito. Pode comer banana à noite, tranquilamente. Só que aí você vai comer a fruta, né, junto com um cereal ali, uma aveia, uma linhaça, uma chia. Por quê? Esses alimentos são ricos em fibra, né? Então pensa assim, a fruta não é docinha? Ela tem bastante frutose. O que é isso? É o açúcar da fruta. Quando a gente consome, em 30 minutos, cai no nosso organismo, sobe na corrente sanguínea, dá aquele pico de glicemia e depois despenca de uma vez. Com isso, o seu corpo vai pedir por mais comida. O seu pâncreas acaba trabalhando mais, liberando insulina e com isso o seu apetite aumenta e aquela gordurinha indesejada acaba ficando lá, na parte do abdômen. Então, o que fazer para não ter esses picos? Né? Auxiliar a fruta, que é rica em frutose e é de alto índice glicêmico, ou seja, de rápida absorção, você pode estar colocando junto uma fibra, que entra a parte da aveia, farinha de aveia, o farelo, a chia, a linhaça, ou também você pode consumir a fruta junto com uma oleaginosa. Exemplo, eu tô no meio da rua, né, então eu vim resolver um negócio aqui no centro e tal, e aí trouxe aquela frutinha pra não parar na barraquinha de coxinha pra não comer besteira, porque a Nutri falou que eu preciso comer fruta. Ok. Então, gente, você não vai lá no meio da rua tirar a banana, cortar e jogar a aveia em cima, né? Isso não dá. Então dá pra você ter o que ali na bolsa? De repente, uma ameixa, né, uma pera, frutas fáceis ali para consumo já lavadinha, né, ou até mesmo uma maçã, e junto ter uma oleaginosa, que pode ser amêndoas, castanha, amendoim, que são ricos em gordura e vai segurar bem o índice glicêmico. Então, acaba ajudando bastante aí. Então, respondendo a pergunta, acho que respondi, né? À noite, não tem problema consumir frutas, tá ok, tá, gente? Retenção de líquidos. Tenho retenção de líquidos, o que faço? Tá. A retenção de líquidos, ela pode se dar tanto pela questão da alimentação, que muitas das vezes é a alimentação. Então, o que acontece? As pessoas até acham engraçado, mas a retenção de líquidos se dá por falta de ingestão de água.
Água, gente, água, bebam água, tá? Porque se você não bebe água o suficiente, você acaba retendo líquido. E como eu sei, tá, se eu tô bebendo água o suficiente? Não, o médico falou que eu tenho que beber 2 litros de água, o nutricionista falou que eu tenho que beber 2 litros de água. Gente, a gente estima, né? Educadamente, olha, beba pelo menos 2 litros de água, mas não é assim. 35 multiplicado pelo seu peso é a quantidade mínima que você precisa de água para o seu corpo funcionar bem. Então, vocês peguem a calculadora aí e façam a conta. Exemplo, uma pessoa que em média tem 70 quilos, né, vai precisar em torno de 2.400 a 2.700 de água por dia. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu bebo tanta água, eu bebo 2 litros de água por dia. Só que quando você vai fazer o cálculo da pessoa, a pessoa precisa de 4, de 5, você fala, você não tá bebendo água o suficiente. E aí, com isso, tem a retenção, fora a questão da alimentação. Então, deixar os embutidos, parar de comer linguiça, salsicha, nuggets, né, todos esses embutidos que são ricos em sódio e começar a comer comida de verdade. Esses alimentos, além de aumentar a retenção de líquidos, né, eles também podem ocasionar aí câncer, né? Então, vários outros problemas, inclusive Alzheimer. Então, assim, né, a gente vê aí hoje em dia várias doenças surgindo e muitas vezes não sabe por quê. Mas os nossos avós não se alimentavam como a gente se alimenta hoje, né? Então, por que essas doenças estão surgindo? A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Tem mais alguma? Estou querendo ganhar peso. Engordei uns quilinhos. Como saber se só foi para lugares indesejados esse ganho de peso? Tá. Essa avaliação, geralmente, a gente faz ou com a nutricionista no consultório, ou até mesmo com o personal, tá? A gente utiliza uma balança chamada bioimpedância. E aí, essa balança vai mostrar nível de gordura, nível de massa magra, nível de água, onde faz associação se realmente você está magra ou você está uma falsa magra. Eu falo isso porque, assim, eu cansei de receber no consultório pessoas que vêm e falam assim, eu quero ganhar peso porque eu tô muito magra. E aí você vai lá avaliar a composição, né, daquele paciente e você vê que o nível de gordura dela tá alto, tipo assim, uma magra falsa. Sim, o IMC dela está de magra, mas ela não está magra. Ou seja, o nível de gordura dela tá muito acentuado. Então precisa trabalhar com a questão alimentar, tá? Então tudo isso é visto, né? E até mesmo aquelas pessoas que dizem que estão com IMC bonitinho, tá tudo no lugar, às vezes não está. Ou, às vezes tem pessoas que chegam e falam assim, olha, eu tô com IMC de sobrepeso, eu preciso melhorar minha alimentação, porque, né, tipo, eu quero ficar lá dentro do peso bonitinho. E aí quando você vai fazer a avaliação dessa pessoa, o nível de gordura dela tá perfeito e o que está aumentado é o nível de massa magra, que isso é muito bom. Então, hoje em dia, né, nós não utilizamos mais como parâmetro o IMC. Tá até interessante eu falar isso pra vocês aqui, porque a mulher adora fuçar lá na internet e calcular o IMC. IMC não é parâmetro para saber se você está saudável ou não. A gente utiliza aí a parte de avaliação clínica e bioimpedância para poder estar sabendo, tá? Então, hoje em dia a gente não calcula mais usando o IMC. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Nós sabemos que muitas pessoas desejam emagrecer, mas nós temos também adolescentes que têm problemas e querem engordar, né? Não se sentem confortáveis com o seu corpo. Que dicas que você daria para as mães que querem ajudar os seus filhos a ganhar massa ou ganhar um pouco de peso? Tá. Quando a gente fala em ganhar massa, a gente tem que pensar nas proteínas de boa qualidade, né? Que aí também, já que nós estamos falando a respeito disso, proteínas de boa qualidade ajuda na questão da imunidade também. Então, consumo de ovos, peixes, carnes magras. Gente, não tem problema nenhum consumir carne, tá? Eu sei que tem gente que faz um terrorismo com a carne. Eu não sou contra os veganos nem vegetarianos, super respeito. Só que assim, a gente pode estar consumindo sim, só que tem que ter moderação. Exemplo, a carne vermelha, né? Brasileiro adora um churrasco, né? Então churrasco é motivo, estamos em pandemia, ok, respeitando os limites, só que estou aqui na minha casa com a minha família, eu vou ali comprar uma cervejinha e vou fazer um churrasco aqui e vou comer. Só que assim, gente, carne vermelha, o ideal é pelo menos 2 vezes na semana, pelo menos não, no máximo 2 vezes na semana, mas que isso se torne um exagero. Tá? Então a gente precisa consumir mais carnes brancas, incluir pelo menos 2 vezes na semana peixes. E hoje em dia a gente não vê mais as pessoas comendo peixe, né? O máximo aí que então eu comprei lá uma lata de atum e fiz um atum aqui pra comer.
E o que eu falo também? Tem aquelas pessoas que literalmente falam assim, Tati, vou ser sincera com você, a minha vida é uma corrida, eu não consigo comprar o peixinho fresco lá e preparar o peixe para poder estar consumindo. Então, né, de vez em quando rola uma sardinha, rola um atum. O que você acha? Quando eu tô falando em sardinha e atum, eu tô falando em enlatado, tá? Até agora eu falei pra vocês o quê? Evitar, né, os embutidos, evitar desembalar e descascar mais. Só que quando a gente fala na parte dos peixes, que é proteína de boa qualidade, se você não consegue manter da outra forma, não tem problema. O que eu falo? Compra o atum de água, né? Ou então dá uma lavada lá e temperadinha do seu jeito, não tem problema. E a sardinha da mesma forma, mas pelo menos o consumo aí de 1 a 2 vezes na semana. Acabou as perguntinhas? Vitamina C realmente ajuda na imunidade? Ingerir cápsulas, comprimidos de vitamina C realmente ajuda? Tá. A vitamina C, o que acontece? Ela ajuda sim na questão da imunidade, né? Inclusive, a gente tem vários alimentos que são ricos em vitamina C, eu vou falar um pouquinho aqui também. Só que assim, a vitamina C em excesso, ela é excretada na urina. Então não adianta, por conta própria, querer tomar a vitamina C. Né? Eu até falo que os pacientes que estão em acompanhamento comigo, nenhum deles precisou complementar a vitamina C, porque na alimentação já tem bastante vitamina C. Então vamos lá. Quando a gente fala em vitamina C, as pessoas só pensam na laranja, né? Tipo, vitamina C é laranja, tipo uma laranja é vitamina C. Só que o que mais tem vitamina C, a gente pensa aí na parte do mamão, que também tem bastante vitamina C. Os alimentos amarelados e alaranjados, tá? Então a gente pensa no abacaxi, no morango, que não entra nessa parte aí nem de amarelo, nem de laranja, mas também tem vitamina C. Então, o kiwi. Então, assim, a gente tem diversidade de alimentos hoje em dia para poder estar consumindo, né? E o que hoje está, no momento que a gente está vivendo, a gente também tem que andar conforme, né, o que está dando para fazer. Então, hoje em dia, no momento, na feira, o que está em conta e é rico em vitamina C que você pode estar começando a consumir aí na sua casa? O kiwi, que é uma delícia. Né? Agora, em agosto, a gente está chegando aí praticamente próximo, né? Vai entrar aí mais barato ainda, assim esperamos, né? Se nada acontecer, não vai acontecer. O morango, né? Que também é rico em vitamina C e vai entrar a época do morango, então vai estar mais barato pra gente estar consumindo mais. A laranja, mexerica, o abacaxi, o mamão. Então, esses alimentos é ótimo a gente manter ali na nossa mesa. E o que eu falo? Sempre usar eles, né? Após o almoço e o jantar. Por quê? As frutas cítricas são ricas em vitamina C. Quando consumidas como sobremesa após as refeições principais, vai ajudar na absorção do ferro presente ali naquela alimentação. Ai, Tati, isso eu já vi mesmo, né? Tipo, o pessoal fala mesmo, se você come coisas que tem vitamina C junto com a carne, ajuda a absorver o ferro. Ok. Mas vocês sabiam que além disso, consumir alimentos ricos em vitamina C ajuda a diminuir a vontade do doce? Pois é, ele ajuda a diminuir a vontade do doce. Então, uma ótima pedida aí, comeu aquela comidinha, né, durante a semana, já ter como sobremesa uma fruta cítrica. Gente, tem gente que fala assim, mas eu não consigo, eu como a comida, eu preciso daquele docinho depois. Você precisa? Não, é que você ainda não começou a consumir a frutinha cítrica com sobremesa. Porque quando consumir, você não vai sentir falta nenhuma do doce. Isso é bem verdade, tá? E outra coisa também, aquelas pessoas que têm o hábito de comer bebendo, tá? Seja água, refrigerante ou até mesmo uma cervejinha, uma destilada, você consegue também diminuir a vontade de comer bebendo água ou algum líquido quando você consome alimentos ricos em vitamina C. Então, olha só a importância e fora a questão que aumenta a imunidade, né? Então, a gente tem que ter esses alimentos aí na nossa mesa com certeza. E aí, voltando aí aos pilares que eu estava falando aqui, inclusive meu papel caiu, deixa eu ver o que tá faltando aqui dos pilares, senão eu vou ficar pela metade do negócio, não dá. Cadê? Já falei desse. Quinto pilar, esse aí é triste. Gente,
de diminuir bebidas alcoólicas e açucaradas. E também para quem, né, tem problema com fumar, né? Esse é um ótimo momento para você tentar sair desse vício. Porque estudo já tem mostrado, tá, que nesse momento de pandemia as pessoas têm aumentado a questão da bebida alcoólica consideravelmente. E nós não estamos falando de pessoas que são alcoólatras, não. Nós estamos falando aqui de pessoas que literalmente estão presas dentro de casa, trabalhando no home care, né? Home office, né? Não é home care que fala. Home office, com todos os compromissos ali para fazer, mas estão estressados. Então, tipo, uma descontração, um aperitivo aqui, uma bebidinha ali. E aí o pessoal tem aumentado. E as pessoas que bebem, tá? Muito, e as pessoas também que fumam, tem uma chance aí de um aumento de 19%, 19 vezes, não é nem por cento, 19 vezes mais complicações com o Covid do que uma pessoa que não bebe e não fuma. Então a gente precisa melhorar aí os hábitos, né? Eu sei que pra quem gosta de curtir com a família, uma bebidinha aí, né? Inclusive, a gente fala muito da questão do intestino. Pra quem não conhece, depois vocês procuram aí no Facebook, tem uma bebidinha, tem um probiótico que chama kombucha, com K, kombucha. Esse probiótico, ele ajuda na questão intestinal, tá? É tipo uma alga, a aparência não é bonita, tá? Só que assim, você deixa lá no chá verde curtindo e ele vira refrigerante e bebida alcoólica. Então eu já fiz em casa, tá? Dá pra fazer caipirinha, dá pra fazer vinho, fica super gostoso, com um pouco de teor de álcool, tá? Mas fica super saudável, então uma porçãozinha por dia vai ajudar no seu intestino. Você não vai ter muito trabalho de cuidar, porque fica em torno de 7 a 21 dias curtindo, né, aquele chá que você colocou ali, para depois fazer a bebida. Então é uma boa pedida para estar utilizando aí, né, como meio alternativo para sair desse vício. Né? E eu acho que o último pilar que eu coloquei aqui é se relacionar com pessoas. Então a gente precisa ter relacionamento. Ai, Tati, mas nós estamos em pandemia. Pois é, eu tô aqui desse lado, as meninas estão lá do outro lado, nós estamos em pandemia, a gente não pode mais abraçar, nem beijar. Nesse momento não, mas a gente pode sim ter o contato com quem a gente ama, né? De repente, né, você pai que tá aí assistindo, pega o celular, né? Tem um contato ali do amiguinho, do seu filho, deixa ele conversar por vídeo, deixa ele ter esse contato, é importante. Para que a gente não perca como posso falar, esse momento de socializar. Então a gente precisa disso, né? De falar, e aí, como você tá? O que você tá fazendo em casa? Por mais que pareça besta, você fala, mas ele tá lá do outro lado, eu tô aqui, mas não importa. Isso faz bem, tá? Então é um dos pilares, a saúde emocional ajuda também na questão da imunidade. Então acaba englobando tudo. Tati, mas por que você falou tanto de pilar e trouxe coisas que não tem a ver com alimentação? Gente, eu trabalho com nutrição comportamental, então nem tudo é alimento, né? Tem coisas que é mudança de comportamento, né? E mudanças de hábito não acontecem do dia pra noite. A gente tem que repetir por várias vezes. Inclusive, tem um livro que eu super recomendo, que fala sobre mudanças de hábito, que está escrito nele que a gente precisa repetir algo por 66 vezes consecutivamente para que aquilo se torne hábito, tá? Então, referente aos pilares, foram isso que eu trouxe aqui para vocês. Agora, eu quero falar uma coisa importante aqui sobre a questão da alimentação. Então, vamos lá. Alimentos ricos em zinco para aumentar a imunidade. Tati, mas quais esses alimentos que são ricos em zinco e vai ajudar a aumentar a imunidade ou ficar bem? As oleaginosas, então vai entrar aí a parte do amendoim, da castanha, os alimentos verdes. Então você pensa lá no verdinho, no alface, no brócolis, no espinafre. Esses alimentos também te ajudam a aumentar a imunidade, tá? Então consumam aí. Os alimentos amarelos, alaranjados também, que também são ricos em vitamina C, que eu já falei aqui. E uma coisa muito importante, lembra que lá no começo eu falei que o nível de estresse aumenta o cortisol?
E a gente está estressado, né, gente? A gente está estressado. Assim, eu vejo no consultório chegando pacientes encaminhados de psiquiatra, encaminhados de psicólogo, até pacientes meus que já estavam em acompanhamento, que caíram na depressão novamente, que tiveram que entrar com medicamento novamente. Isso é muito triste, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. E quais alimentos, Tati, pelo amor de Deus, que eu consigo consumir para melhorar isso? Eu quero me sentir bem. Eu não quero mais acordar triste, ficar chorando o tempo inteiro, com medo de tudo e de todos. Abacate. Pois é, gente, consumam abacate, tá? Então, abacate, não tem problema você consumir abacate. Você não vai consumir com açúcar, né? Mas aí, ó, tem uma dica bem legal. Pra quem gosta de uma coisa docinha, tem uma farinha chamada farinha de coco. Tem ela na forma branca e tem ela na forma integral, gente. O ideal é na forma integral. Mas assim, as duas é tão saborosa que quando você experimentar, você vai falar, caramba, por que eu não conheci isso antes? E é verdade, tá? Ah, mas é saborosa porque você é nutri e você tá acostumada. Não, é saborosa sim. Até eu tenho que me policiar pra não comer o negócio inteiro. É gostoso pra caramba, tá? Então você pode tá aí incluindo, colocando em cima do abacate pra poder comer. E aí vem as medidas certinho atrás, pra você não exagerar também, né? Que todo exagero vai fazer mal. Consumir abacate. Outro alimento que a gente tem que ter no cotidiano ali é o cacau. O cacau, ele é precursor da serotonina. Então, ele vai ajudar a diminuir o nível de estresse, ansiedade e com isso vai abaixar o cortisol. A banana, quem aí não gosta de banana? Eu sou a louca da banana, adoro uma banana, né? Então, assim, a banana também incluir na alimentação e outro alimento que não pode faltar, aveia. Tá? Então, esses alimentos a gente precisa estar consumindo aí no nosso dia a dia, que com certeza, pode ter certeza. Gente, eu não tô falando pra ninguém aqui deixar de tomar remédio, tá? Se o médico passou, toma, se cuida, né? Faça terapia, faça exercício, se ame, né? Faça o que tem que fazer, mas vamos cuidar do nosso corpo por inteiro, começando pela mente. E a gente consegue cuidar pela mente também com a alimentação. Por isso que eu falei esses alimentos aqui pra vocês. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês a pirâmide alimentar. Ó, como vocês podem ver aqui, tá? Eu trouxe essa pirâmide aqui, ela é feita com biscuit. Então, os alimentos que estão aqui embaixo são fonte de energia. Então, como vocês podem ver, em momento algum precisa tirar o carboidrato da dieta, gente. Não precisa tirar o carboidrato. O excesso dele, sim, vai fazer com que você engorde e vai gerar gordura localizada, principalmente na parte do abdômen, tá? Mas consumindo com moderação não tem problema. Então, o carboidrato ele é o quê? Fonte de energia. Então, a gente precisa consumir carboidrato com moderação, mas precisa. Depois, a gente tem... Vocês vão vendo que vai afunilando, né? Então, os maiores a gente pode consumir um pouquinho mais, conforme vai afunilando, em menor quantidade. Depois, nós temos aí os alimentos ricos em fibras, que vai entrar as verduras, os legumes, as frutas. Esses alimentos são falados como reguladores, tá? Eles ajudam a regular o nosso intestino, regular a nossa flora intestinal. O nosso intestino tem que estar bem, para nossa mente ficar bem. E também, se nós quisermos emagrecer, também o intestino tem que estar funcionando bem, senão nada acontece. Subindo um pouquinho mais, temos as proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, queijos e iogurte, ótimo para a gente estar consumindo nesse momento. Tá? Então, opte por queijos brancos, queijos magros. Ai, Tati, mas eu sou louca, adoro mussarela. Eu também gosto de mussarela, gente, mas não é todo dia que você vai consumir no seu café da manhã uma mussarela, né? Você pode deixar pro final de semana ali, não tem problema. Mas não todos os dias. Peixes, ovos, frango. E aí, a parte aí das leguminosas, que entra lentilha, feijão. E hoje em dia não tem mais desculpa que nós temos feijão, desde o feijão branco, né, de todas as cores. Tem o carioca, né? Tem o mulatinho, tem o feijão branco, gente. O feijão branco tem uma composição chamada faseolemina, que ajuda bastante na redução de gordura abdominal. Então, aí, já ajudando aí a pergunta da amiga, né? A faseolemina. Então, consuma feijão branco, tá? Então, a proteína, ela ajuda no quê? Na recuperação celular e principalmente no sistema autoimune. A gente precisa da proteína, então vamos fazer uso. Depois, lá no final, olha, vocês estão vendo, gente? Tem doce aqui, olha, doce, açúcar, óleo, maionese, margarina. E aí, isso pode?
Pode, quem falou que não pode? Pode sim. Inclusive tá na nossa pirâmide alimentar, mas com moderação. Como vocês podem ver, tá lá no topo. É uma vez por dia. Tati, mas como assim? Nossa, uma vez por dia eu posso comer um cupcake? Fiquei feliz agora. Não. Pensa lá, se você catou o açúcar refinado e você adoçou o seu café, você perdeu o seu doce do dia. Sinto muito lhe informar. Pois é. E agora a gente vai ter que mudar algumas coisas, né? E aí, eu trouxe pra vocês... Pode perguntar. As polpas de frutas para fazer suco podem ser utilizadas? Sim, pode. É o que a gente fala. O ideal é a fruta in natura, né? Se você puder pegar a fruta, congelar ali pra ter, ótimo. Caso contrário, a polpa, tranquilo, pode estar usando. Porque todo o processo de congelamento você tem um pouco de perca de vitaminas, tá? Então toda vez que a gente manipula algum alimento, a gente acaba perdendo um pouco. Então a gente sempre opta pelo fresco, né? Fez ali o suco de laranja ou de abacaxi, toma ali no momento. Porque mesmo se você fizer e estiver conversando aqui, quiser tomar poucas horas depois, já perdeu boa parte das vitaminas, tá? Tem diferença nutricional entre tomar um suco ou comer a fruta? Ah, tem, total. Por quê? Eu não sou contra o suco natural, tá? Eu sei que tem vários médicos aí já contra, mas também não sou a favor. Então, assim, o suco natural é de vez em quando você vai pedir algo saboroso, gostoso para poder consumir. Todos os dias não dá. Por quê? Quando você prepara o suco, independente do suco, tá, gente? Pode ser o suco de laranja que é mais calórico, pode ser um suco de maracujá ou até mesmo uma limonada. Quando você prepara o suco, você acaba perdendo boa parte das fibras. E aí você está consumindo ali, através do suco, só a frutose, mesmo que você não esteja adicionando açúcar no seu suco. Então você está recebendo muito açúcar no seu pâncreas, porque lembra que eu falei que a frutose é o açúcar da fruta? Pois é. Então você vai estar sobrecarregando o seu pâncreas. E aí, toda vez que a gente sobrecarrega o pâncreas, ele tem que liberar mais insulina para poder queimar aquele monte de açúcar que entrou. E toda vez que ele libera insulina, aumenta o nosso apetite. Então vai virar um círculo sem fim, né? Aí a gente não sabe por que a gente sente fome o tempo todo, por que será? Então assim, opte pela fruta de verdade. E o suco, não é que não possa, eu consumo suco, mas de vez em quando, não é para ter todos os dias, tá? Por isso que até mesmo na parte da pediatria aí, né, os médicos hoje em dia não recomendam mais dar suco pro bebê. Então você vai dar o que pra criança? A fruta, deixa ela se melecar com a fruta, não tem problema, tá? Porque quando a gente, exemplo, a gente chupa uma laranja, eu sei que tem gente que ama uma laranja, tá? Mas eu tô falando para aquelas pessoas que consomem moderadamente. Você vai chupar laranja. Você chupou a laranja até o fim e muitas vezes até comeu aquela parte branca, que é a pectina, que é rica em fibra, vai te ajudar na saciedade, ajuda o seu intestino. Quando você faz o suco da laranja, você vai precisar de 3 a 4 laranjas. Além das fibras serem perdidas, olha o boom de caloria que você recebeu. Olha o tanto de frutose que entrou no seu corpo. Então, o ideal é a fruta in natura. Então, vamos lá, gente. Eu trouxe alguns açúcares para vocês verem aqui. Muitas das vezes fala assim, ai Tati, eu não consumo, né, alimentos, não consumo doce. Mas aí consome alguns alimentos que são ricos em açúcar. Então eu vim mostrar pra vocês. Isso aqui, essa quantidade de açúcar, nós temos aqui 33 gramas de açúcar, que equivale a um chocolate de 90 gramas. Ou seja, aquele chocolate lá tem tudo isso de açúcar. E às vezes a gente, né, fala, ai, senta, tô feliz comendo um chocolate. Pois é. Nossa! Tudo isso. Vamos lá. 4 unidades de bolacha recheada. Será que vocês estão dando isso para as crianças de vocês? O que será que as crianças têm trazido na lancheira? Né? Para se repensar aí. Olha a quantidade de açúcar. É triste, mas é verdade. Olha, eu recomendo vocês assistirem, se vocês quiserem até colocar e fixar, um documentário chamado Muito Além do Peso. Ele tem a forma resumida, tá? E tem a forma oficial. A forma oficial tem 1h20 de vídeo. E a parte resumida é 20 minutinhos. Gente, vale super a pena sentar com seus filhos, com a sua família, com seu marido, com a sua esposa e assistir. Que assistindo isso, com certeza vocês vão melhorar a alimentação. Que a gente vai ver como que está sendo a alimentação das nossas crianças.
Vamos lá. Uma lata de refrigerante de 350 ml. Olha a quantidade de açúcar. Esse aqui é triste, mas é a pura verdade. Uma bolinha de massa de sorvete. Sabe que a gente encontra na rua às vezes pra comer? Triste, né? Mas é. Esse aqui, gente, foca nisso aqui, sério. 2 colheres de sopa de leite condensado. A mulher com TPM vai lá, abre leite condensado e vira na boca. Jesus amado. Ou come quantos pedaços de pudim com tanto leite condensado? Esse aqui é uma xícara de granola. Gente, granola tem açúcar. Não precisa comer granola e colocar mais açúcar. Olha isso. A quantidade de açúcar que tem uma xícara de granola. Um suquinho de caixinha de 200 ml que as crianças levam na lancheira. Tem tudo isso de açúcar. Aqui é uma colher de sopa de ketchup. Ketchup, gente. Uma colher de sopa de ketchup tem tudo isso de açúcar? Exatamente. Olha aí, quem gosta, né, de colocar na pizza, no lanche. Interessante, doutora. Isso, olha, foca, gente, porque tem gente que fala que não consome açúcar. Fala, não, eu nem como doce, meu negócio é salgado. Ai, meu Deus. Coitado do seu corpo. Aqui nós temos aí 40 gramas de achocolatado. Vai dar em torno de 2 colheres de sopa de achocolatado. E esse achocolatado pode ser de qualquer marca, viu? Toddy, Nescau, aquele achocolatado que você coloca no leite das crianças. Ou até no seu, para tomar à noite, quentinho nesse frio. Pois é, tem tudo isso de açúcar. Aqui, 1,5 unidade de bolinho Ana Maria. Gente, quem nunca levou um lanchinho desse pra escola? Até eu, gente, já levava isso aqui pra faculdade pra poder comer. Sendo sincera com vocês. É gostoso, né? Mas tem muito açúcar. Aqui nós temos um todinho. E eu sei que é a fascinação das crianças, que eles adoram levar na lancheira um todinho, né? Olha a quantidade de açúcar. E o açúcar, ele destrói o sistema autoimune. Então é importante o que eu estou falando aqui. Aqui é, 100 gramas de gelatina pronta. Então vai corresponder aí um copinho de gelatina. Então você acha que tá saudável comendo gelatina, né? Porque a gelatina vai te ajudar no seu emagrecimento, a não ficar pelancudo e coisa e tal. Só que não, a gelatina tem bastante açúcar. E aí o que eu recomendo? Você comprar a gelatina incolor e fazer com frutas. Então compra incolor, faz com suco da fruta, coloca pedaços de fruta no meio e pronto, vai ficar uma delícia e super saudável. Gente, isso aqui é a quantidade de gordura, tá? Então eu trouxe a quantidade de gordura dos alimentos. Vamos lá. Salsicha, em média aí, 3 unidades de salsicha. Tem tudo isso de gordura. Esse aqui, um pastel de carne. Pastelzinho de feira, sabe? Que delícia. Gente, hoje tem feira, hein? É verdade, hoje tem feira. 3 unidades de nuggets. E nuggets, as crianças amam, né, isso? Gente, 4 unidades de biscoito recheado. Eu mostrei pra vocês o açúcar. Imagine vocês misturando o açúcar Olha isso, gente. A composição super legal aqui. Então, aí, doutora, desculpa, essa quantidade de açúcar e de gordura é para quantas unidades de biscoito? 4. Apenas 4. Apenas 4. Então, uma criança que consome um pacote de biscoito recheado, ela está automaticamente consumindo 3 vezes isso daí, no único pacote. Exatamente. E aí, por isso que a gente vê crescendo a obesidade infantil, crianças com colesterol alterado, né, com os triglicéridos aumentados. Então, é a alimentação que nós temos levado para os nossos filhos, para se repensar. Aqui, a linguiça. Então, eu falo aqui uma porçãozinha de linguiça, em torno de uma escumadeira, a quantidade de gordura. Aqui nós temos salame, né, gente? Com a cervejinha, um salaminho. E aqui uma porçãozinha mínima,
de 30 gramas, temos tudo isso de gordura. Mas o salame, acho que todo mundo imagina que tem gordura, porque o negócio é oleoso. Agora aqui a batata frita, 100 gramas, uma porçãozinha bem miserável, tipo do McDonald's, sabe? Aquela menorzinha de todas. Tem tudo isso de gordura. Isso sem tá frito, na composição da batata. Na composição da batata. É triste, mas é verdade. As meninas estão quase passando mal aqui do outro lado. Vamos lá. Presunto. Aqui 2 fatias de presunto. Olha só a quantidade de gordura. E hambúrguer. E aqui, esse hambúrguer é 20 gramas de gordura em 100 gramas de hambúrguer. Então, se você pegar esses hambúrgueres por aí já pronto, tem tudo isso de gordura. Aí às vezes fala assim, mas eu não preciso fritar, né? Por que será, gente? Tem tanta gordura nele que realmente não precisa jogar óleo. E esse aqui, queijo mussarela, 4 fatias. É assustador, mas é verdade. Gente, olha isso. Foca nesse aqui. Isso aqui é bom até pros pais, pros funcionários. Quem é diabético, achocolatado dietético. Olha o tanto de gordura. Tati, mas como assim? Quando a gente fala em diet, a gente tem isenção de algum nutriente. E para dar sabor àquele alimento, no lugar, eles têm que aumentar outro nutriente. Então, quando tira o açúcar, eles sobem a gordura. Então, aqui você vai estar consumindo, em média, vai ter em 36 gramas de gordura e em 100 gramas de achocolatado. Então, vai dar em torno aí, só para vocês terem uma noção, 3 colheres de sopa de achocolatado diet. E aí você entope suas artérias e tem um ataque fulminante do coração. Vocês viram isso? Triste, né? O doutora, a Joana está comentando aqui conosco, mussarela não é mais de Deus. Não é mais de Deus, não. E a Dona Ivone está comentando, adorei, doutora. E agora vou comer o meu mingau de flocos de aveia com mel. Pode? Pode sim. A gente tem que pensar o quê? Quanto mais natural for a alimentação, melhor. Eu não recomendo, nem para diabéticos, tá? Consumir adoçante. Se o paciente chega para mim já consumindo adoçante, ok. Caso contrário, eu não vou falar, vai lá e começa a consumir adoçante. Por quê? O adoçante é cheio de aditivo químico. Então a gente precisa trabalhar nosso paladar e tirando o açúcar e começar a consumir o alimento in natura. Sabe? De vez em quando ali aquele suquinho de limão sem adoçar com nada, aquele cafezinho preto, você sentindo o gosto do café como ele literalmente é, sem açúcar. É desse jeito, tá? Olha, aqui uma coxinha para finalizar. Uma unidade média, tá? Essa aqui não é nem grande. Gente, então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutora, pensando aí nas explicações, nós ficamos aqui mesmo reflexivos, né, com o que a gente come. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos aqui no nosso colégio muitas crianças. E algumas crianças comem, né, os biscoitos recheados, os bolinhos recheados, consomem nas suas casas a salsicha, nuggets. Em média, uma criança que não tem este comportamento alimentar, né, que não tem essa educação alimentar na sua casa, ou um adolescente, ele consome quanto de açúcar e de gordura? Uma criança que tem esse descontrole alimentar. O que você daria de dica para essa mãe, para esse pai, né, com esse olhar cuidadoso para essas crianças e adolescentes? A gente pode mudar as receitinhas em casa. Então, assim, muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei como fazer um negócio mais light, mais diet. Não é nem sobre fazer light ou diet, mas exemplo, você que está assistindo aí, pode trocar a farinha branca, tá, pela integral. Mas o que vai diferenciar na vida das crianças, enfim, a farinha integral vai promover maior saciedade. E aí, com isso, né, a criança não vai querer ficar comendo vários biscoitos, porque ela comeu ali um integralzinho, saciou, ok. Mas o integral é ruim, você pode preparar em casa, então tem várias formas. Inclusive, para quem está assistindo aí, depois entra lá na minha página Viva com Qualidade, tá lá, nutricionista Tatiane Gonçalves, Viva com Qualidade. E aí me chama em inbox,
que aí eu vou entregar para vocês aí, tá? Um e-book de receitas para as crianças em casa. Então tá, tem um e-book bem legalzinho aí, vocês vão gostar, para poder praticar com as crianças em casa. Gente, que bacana. Doutora, eu acho que você deu várias dicas aqui pra gente, né? Muito importantes, até de receitas. Queria te pedir um favor em nome aqui da nossa comunidade. Você poderia publicar lá na sua página as receitas que você falou lá de açúcares, como chama mesmo o nome? Kombucha. Do kombucha. Você poderia postar a receita do kombucha na sua página? Você pode divulgar aqui pra gente como que o pessoal te acessa para ter mais dicas e para seguir você. As suas dicas são muito preciosas. Muito obrigada mesmo. O que você pode falar aqui para o pessoal, por favor? Gente, ó, minha página é nutricionista Tatiane Gonçalves, viva com qualidade, tá? E aí tem o Instagram também, que é Nutri, Nutri, Tati Gonçalves. E aí vocês podem procurar lá também, tá bom? Que eu sempre tô colocando dicas. Mas a página do Facebook tem mais dicas, então que o Instagram eu comecei a usar recentemente, tá, gente? Aproveitei a pandemia aí pra começar a usar o Instagram, mas o Facebook já vem um tempo aí, já tem bastante seguidor, tô sempre publicando novidades. Então, assim, vou publicar sim as receitinhas que eu falei, mas tem um e-book super bacana, então o pessoal chama lá que eu vou passar o e-book pra vocês, tá bom? Porque o e-book não dá, né, pra publicar o e-book em si todo na página, mas aí eu vou estar mandando pra quem me chamar. E aí, se quiser também anotar o meu contato, tá? O meu número é 98272-9998. Só um momento, doutora, eu vou publicar aqui, tá? É 98272-9998. Pessoal, gostaram das dicas? Quem gostou, dá um joinha aí, manda uma florzinha. Olha, o Marcos está colocando aqui o contato da doutora. E doutora, eu gostaria de te fazer um pedido muito especial e uma pergunta para nós fecharmos essa noite, tá? O meu pedido é assim, a nossa coordenação está aqui nos assistindo, gostaria de fazer um convite de, em ocasião oportuna, de repente vir, né, quando retornarmos às aulas que serão ainda não presenciais, salvo se tenhamos alguma outra notícia, para que você possa compartilhar essas dicas com os nossos alunos. Sim, claro. De repente uma aula, né, com as famílias, porque isso é muito importante. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Você disse que você trabalha na nutrição comportamental. Sim. E nós sabemos que isso é mudança de hábito, é questão de atitude. Como que você fez, né, nessa sua jornada de superação, de emagrecimento? E que dica que você dá para as pessoas que estão nos assistindo? Tá. Gente, para quem não sabe, eu tenho uma criança especial, né? É o Pablo. Ele vai fazer 11 anos agora, dia 4 de agosto. E ele nasceu com uma síndrome rara chamada síndrome de Prader-Willi. Essa síndrome acaba acometendo a parte do cérebro, então a criança não tem saciedade e come impulsivamente. Isso leva à obesidade mórbida. Então, desde o momento ali que eu descobri que ele tinha o problema, né, eu resolvi estudar nutrição mesmo estando imensamente obesa, mas pensando nele. Tipo, eu não queria nem saber da minha alimentação, o negócio era ele, tipo, o filho, né, vamos cuidar do filho. E aí eu peguei amor, né, pela nutrição, comecei a me cuidar também. Então eu emagreci os 42 quilos ao longo de 2 anos e meio, tá? Não foi cirurgia bariátrica e também não foi um piscar de olhos. E o Pablo acabou emagrecendo 18 quilos, então o Pablo, quando tinha 4 aninhos, ele pesava 40 quilos, ele emagreceu tudo isso. E hoje eu trabalho com nutrição comportamental porque eu vejo que a gente precisa melhorar o nosso comportamento mediante o alimento, mas eu não emagreci me restringindo. Em momento nenhum eu deixei de comer pizza, ou me confraternizar com as pessoas, ou deixar de comer arroz porque arroz não pode, ou não pode comer pão. Não, simplesmente eu comecei a entender que eu não preciso daquele exagero para ser feliz, que eu posso me ocupar de outras formas. Agora, a questão do meu menino, como eu já falei, por ele ser especial, né, essa parte não tem como a gente trabalhar porque o cérebro dele não funciona da mesma forma que o meu e o seu.
né? Então, o dele ali é vigia constante, ele tá super magrinho hoje, tá super bem dentro do peso, mas a gente tem que ficar em cima porque ele tem compulsão a todo momento, né? E pra quem, né, já teve aí muitos quilos acima e emagreceu, é uma luta diária, gente, é diária. Não é do dia pra noite, né? Eu falo com os pacientes que muitas pessoas falam assim: ai, mas eu queria muito que um cordão mágico e eu ficasse linda, maravilhosa, magra, esbelta e perfeita. Só que peraí, né? Isso, né? A gente não pode falar em questão de padrão de beleza. Às vezes, a pessoa tá acima do peso, mas tá se sentindo bem, tá tudo bem. O que eu falo? Às vezes você tá um pouco acima do peso, né? Mas se seus exames estão bem e você tá se sentindo bem com você mesmo, tá ótimo, né? Ou se os seus exames estão bem também, mas você se olha no espelho e você não tá gostando do que você tá vendo, né? Vamos melhorar a alimentação, né? Vamos procurar outros meios, outras alternativas, mas sempre mudando o comportamento e trabalhando sem restrição. Então ali é um passo de cada vez, né? Que a gente vai alcançar aí muitas coisas. Então foi dessa forma que eu consegui emagrecer, né? E foi por esse motivo que eu entrei na nutrição através do meu filho. Bacana. Nossa equipe aqui do colégio está mandando um beijo, tá? Magda, Rose, a Maria Helena, a Sônia, né? Dizendo aqui que conhece seu filho. E, na verdade, se tem alguém aqui que é especial, doutor, é você. Obrigada por dividir conosco nessa noite todos esses conhecimentos, essas dicas, e que todos nós possamos ter um novo olhar, né? Que nós possamos ter um novo olhar sobre as coisas e sobre a vida e sobre o quanto é importante estarmos com saúde. Sim, verdade. Gente, muito obrigada, viu? E, gente, para quem assistiu até agora aí, aproveitem e não percam os dias aí, porque tá incrível o que vocês prepararam, o que o colégio preparou. E como eu coloquei aqui, vocês viram os pilares, né? Então a gente vai precisar da atividade física, a gente vai precisar melhorar a saúde mental, então a gente precisa aí melhorar a nossa alimentação e todo um conjunto. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que estiveram presentes nesta live. Lembrando que amanhã nós temos o Super Jean da VIP, que vai falar pra gente sobre uma programação de uma semana de treino funcional. Eu tô bem ansiosa também, é um programa bacana, nós temos pessoas que estão fazendo esse programa e estão muito contentes com o resultado. Amanhã tem Jean às 20 horas. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, uma boa noite.